Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você está vendo essa aula por acaso no YouTube, esbarrou nela, ela é parte de uma sequência de aulas, é parte de uma playlist de aulas que está no meu canal. Então, se você for no meu canal, vai ter a playlist dos vídeos que eu estou trabalhando. E essa aula é uma sequência direta do vídeo anterior, porque eu só dei um intervalo para meus alunos que estão ao vivo e dei sequência numa gravação. Então, para os alunos que estão comigo aqui ao vivo, eu não praticamente não passou tempo, né? São alguns minutos. Mas talvez se você estiver no YouTube, talvez você tenha não consiga ver isso automaticamente como sequência. Então é bom dar uma olhada nas aulas anteriores para fazer mais sentido. E mesmo assim, eu não sei se faria sentido se você não está matriculado no curso. Talvez essa aula seja uma aula estranha no final das contas, tá? Então eu fiz aqui um mapa, um atlas de texturas, onde eu tenho base de parede, meio de parede e topo de parede. Em relação à aula passada, eu dupliquei uma dessas texturas e fiz uma variação. Eu dupliquei usando a minha seleção retangular com o Snap to Grid ativo, ou seja, sabendo que eu estou copiando exatamente um tile. E essa cópia desse desenho pronto eu fiz usando um negócio que é o copiar como é visto, né, que é o Copy Visible. Então, quando eu copio usando essa opção, né, o Copy Visible, Ctrl Alt C, e eu dou um colar, ele pega exatamente o que eu estou enxergando, né, e cria uma camada nova, né. Então, deixa eu pegar minha ferramenta de mover aqui, só porque... Deixa eu desligar aqui todo mundo e colocar essa camada. Então, ele criou uma cópia que é exatamente o que eu estava vendo, né? Uma cópia que era exatamente o que eu estava vendo. Uma camada separada. E aí eu fiz uma pintura de variável. Ou seja, eu fui lá e acrescentei nessa cópia. Deixa eu ligar as camadas todas. Tá vendo? É uma pintura feita em várias camadas. Mas eu não quero ficar duplicando e lidando com esse tanto de informação. Eu copio o visível e faço uma alteração. Esse é um jeito bem rápido de você gerar variações de tile, né? Você já sabe que o tile é encaixado, você copia o visível e muda o miolo, né, acrescentando detalhe. Aqui no caso eu fiz um musgo tanto no rodapé quanto no teto. Quem acompanhou a aula anterior viu que estava vazio aqui, né? Eu terminei a aula sem ter pintado isso. E eu fiz a mesma coisa com a porta. Eu copiei essa porta e acrescentei uns arranhados e uns brilhos estranhos aqui, tá? Uma outra coisa que eu fiz, só a título de curiosidade, foi criar um mapa de normal automático para isso aqui, né? Esse mapa não vai ficar tão legal porque ele leva muito em conta as linhas de desenho. Tá? E esse mapa de normal foi feito usando um plugin do GIMP. Então eu achatei minha imagem porque eu não quero ficar lidando com as camadas. Né? Então eu achatei a imagem, não quero lidar com as camadas. Fui em filtros, genérico, normal map, e ele gerou esse mapa de normal para mim, né? Ou seja, ele gerou isso aqui, né? Aqui só para manter a estrutura de camada que eu tinha antes, eu copiei esse mapa aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar para onde estava antes. E vou colar essa como uma camada nova aqui só para... Só porque eu não quero ter que ficar lidando com... Selecione essas camadas, configure. Eu não quero ficar configurando input de filtro. Então eu dei um flat, depois eu dei um Ctrl Z só para voltar para o estado original. Isso é um jeito meio gambiarra de fazer as coisas, mas eu meio que gosto desse jeito gambiarra de fazer. Então aqui eu vou salvar e vou exportar isso aqui. Como a minha dungeon PNG, pode ser JPG também, porque não tem transparência. Então, exportar as qualidades de compressão, não vou mexer em nada disso aqui, do jeito que está, eu estou usando. E vou fazer a mesma coisa com o mapa de normal. A única diferença é que eu vou acrescentar no final do nome um NM de normal map. E vou deixar isso aqui lá. Né? Então, eu fiz isso aqui só para
servir como ilustração de pensamento. Ah, eu vou construir um espaço de jogo. Eu não preciso, por exemplo, construir ele alheio da textura. Aqui eu fiz uma textura muito rápida e ela não tem o acabamento que eu gostaria no meu jogo. Mas se eu já tivesse feito essa textura com a qualidade desejada, eu já ia modelar a coisa pronta. Né? E lembrando também que eu posso, a qualquer momento, vir aqui, pintar por cima disso e ter uma versão finalizada. Ou seja, isso serve também como ferramenta de prototipagem para o jogo. Né? Ou seja, eu posso fazer um modelo rápido, com uma textura que eu fiz de forma bem rápida, só para gerar um protótipo, uma game jam. Eu não sei como é que isso vai ficar no 3D, então tudo agora é uma surpresa, porque minhas aulas elas têm uma dose de freestyle muito grande. Tá? Isso aqui, que a gente está vendo aqui, é da aula anterior, então se você não está vendo essa imagem, não está entendendo que diabo é isso aqui, isso é da aula anterior, dá uma olhada no vídeo da aula anterior que você vê o contexto disso. Eu vou pedir um arquivo novo aqui do Blender, geral. Vou apagar essa galera toda aqui, ó. E vou adicionar um plano que vai ser por onde eu vou começar a modelagem dos módulos de dungeon, já lidando com uma coisa, isso aqui não é uma aula de modelagem de módulos propriamente dita, mas é mais uma teoria de pensamento de módulos, tá? Uma teoria de pensamento de módulos. Então, esse objeto aqui, ele já tem um UV aberto, porque ele já é criado dessa forma. E eu tenho um shading aqui nesse arquivo de Blender, que é o shading que vem por padrão material. Né? Então, de novo, eu estou lidando com alunos veteranos que conhecem essa interface e sabem do que se trata. Tá? Mas se você é novo aqui, eu estou na aba de shading para lidar com o material, não preciso, mas estou usando ela que já vem pronta. A de UV para lidar com o acabamento de textura e o layout para lidar com a modelagem. Tá? No shading aqui eu tenho um material padrão. Esse material eu vou chamar de dungeon alguma coisa, né? Dungeon. Pode ser só dungeon. E eu vou adicionar nesse material aqui uma imagem, né? Então eu vou vir em textura, image texture, e vou abrir lá na minha pasta documentos, assets 2, dungeon, e eu vou adicionar essa imagem como base de cor para o meu modelo. Tá? Então a gente já vai ver ela aparecendo aqui. Eu já vou fazer uma coisa que eu não quero lidar com especular aqui. E eu não quero lidar com nada liso, então eu quero fazer a coisa bem rugosa mesmo. Eu quero que o desenho sirva como marcação para mim. Né? Por aqui é só isso que eu preciso fazer. Eu criei aquele mapa de normal. A gente pode colocar essa textura de mapa de normal aqui só para ela existir. Então eu vou colocar textura, image texture, vou abrir esse mapa de normal aqui. Vou falar pro meu amigo Blender que isso não é sRGB, isso é non-color. Vou criar um vetor de mapa de normal, ligar isso aqui e colocar aqui. E aí, aqui não vai dar tanto efeito porque eu estou fazendo a coisa super rugosa. Mas se eu colocar ela super lisa e com uma super especular, a gente já consegue ver que esse mapa de normal está criando um relevo estranho aqui para o meu objeto. Tá? Novo. Não é minha preocupação agora. Só para mostrar que existe como você já trazer algo com relevo né, do seu espaço 2D. Assim. Não é necessário muita coisa para ter algum relevo dentro do seu espaço aqui. Tá? E o que vai acontecer aqui? A gente falou de grids e medidas para essa construção de módulo. Eu vou dar uma ignorada um pouco nessa parte de medidas nessa aula. Então vai ser vai ser no chutômetro. Eu vou deixar só. A única coisa que eu vou fazer é deixar com 1 metro
para que cada um minhas pecinhas encaixe num desses quadradinhos do grid, assim. Então, em vez de 2 metros, eu reduzi para 1 metro. Mas eu não estou pensando muito se essa medida é boa ou se ela é correta para o meu jogo, não. Outra coisa é na textura UV, deixa eu colocar aqui a imagem da dungeon. Eu vou reduzir isso aqui para 1/4 do tamanho. Então, lembra que eu fiz as texturas, né, em quadrantes lá no GIMP. Isso aqui no Blender é uma medida de 1. Eu quero uma medida de 0,25. Então, vou dar uma escala em 0,25. E, usando esse snap aqui, eu vou mover ela para um canto. O que isso está fazendo para mim? Isso quer dizer que agora eu tenho uma textura de piso. Para começar o meu trabalho de modelagem. E agora a gente começa realmente a pensar na coisa do módulo, né? Então, igual eu falei, eu vou trabalhar quase o semestre inteiro com uma regra de 3, né? Uma regra de 3. Então, se eu for fazer o meu primeiro módulo de piso, o ideal é que eu pense assim, não, se o player estiver no meio desse tile de piso, existe espaço suficiente para que ele vá para os lados, para frente, para trás e para as diagonais. Então, se meu personagem vai navegar aqui, eu estou dando espaço para o controle dele. Então, o que eu quero fazer aqui é distribuir, né? Eu vou fazer essa modelagem usando, inclusive, o nosso... Deixa eu tirar essa barra de ferramenta por enquanto. Vou tirar essa barra de ferramenta por enquanto. E aqui, nas minhas previsões de visual, eu vou pedir para ele colocar a textura para eu ver. Né? A textura que eu quero ver é a textura da dungeon. Tá? Então, eu vou selecionar ela lá. Né? Então, se eu for fazer um bloco de piso, eu vou duplicar isso aqui usando o snap. Ou seja, eu estou usando o snap para ele ir em valores justos, né, valores precisos. Né? Então, se eu fizer isso aqui de novo, e se eu fizer isso aqui de novo, e de novo, ou seja, eu estou duplicando 3 vezes, e isso seria um módulo de piso. Né? Eu posso tirar as duplicatas de vértices aqui, então vou dar um merge, apertando o M pela distância, removi 20 vértices, e agora eu tenho o quê? Eu tenho o meu piso aqui com espaço de navegação. Ou seja, existe espaço de navegação desse piso. E aí eu posso selecionar alguma dessas faces, né? Eu posso vir aqui selecionar uma dessas faces aqui, né? Lembrando que eu posso pedir o modo de seleção de faces para ficar mais ágil. E falar, não, beleza, essa face aqui, ó, eu quero ela com uma textura diferente. Essa aqui eu quero com uma textura diferente. Né? Essa aqui eu posso testar rotacionar aqui, tipo, sei lá, 360, 180, né? Rotacionar 180. Para ver se encaixa, porque dependendo de como você desenhar o tile, o encaixe ele vai ser de todas as direções, mas se não for o caso, não tem problema. Eu só queria testar para ver se eu tinha feito uma bola dentro, assim. Né? Dá para espelhar também, se for o caso. Né? Então, isso aqui seria uma marcação mínima de espaço, né? E se eu colocar um player aqui dentro, eu teria tipo um espaço de navegação, né? Então, isso aqui seria o meu espaço dá para navegar. Eu posso agora trabalhar com essa ideia de módulo, tanto considerando já os espaços de navegação, como eu posso fazer só peças de construção, tá? Então eu posso pensar assim, em vez de eu fazer tipo uma peça ser exatamente o piso, uma peça pode ser já um pedaço da dungeon. Né? Uma peça pode ser um pedaço dessa dungeon. O que significa que no próprio ModEdit eu posso pegar esses planos aqui, ó,
e já falar assim, não, beleza, isso aqui, ó, eu vou trocar por parede, né? Então, eu vou vir aqui, opa, Shift D, Z. Então, lembrando que eu estou usando o snap o tempo todo, né? Ou seja, está ligado aqui o tempo todo o snap. Eu estou apertando o Z para restringir o eixo. E aqui, ó, de novo, é um pé direito alto, né? Oxi, mas é isso mesmo. Se eu pegar todo mundo aqui e falar, beleza, vocês são parede, né? Vocês são parede. E aqui eu vou fazer o mesmo processo. Vocês três são rodapé. Vocês três são topo. E aí eu venho aqui, ah não, beleza. Mas esse cara aqui eu quero com um tijolo diferente. Esse cara aqui eu quero com isso aqui. Esse cara aqui eu quero com um musgo. Né? Dá inclusive para aumentar os cortes aqui, ó. Se alguém tiver muita vontade, deixa eu dar remover as duplicadas. Alguém pode vir aqui, ó, e cortar isso mais ou menos no rumo da linha, né? Pode cortar isso mais ou menos no rumo da linha. E puxar isso em Y. Como eu estou usando o snap, aqui eu vou precisar puxar com calma. Ou seja, eu tenho que fazer aqui puxar isso devagar. Né? Outra coisa importante é você aumentar um corte aqui só para gerar o degrau. Então eu vou aumentar um corte aqui. Um corte aqui. É possível fazer isso assim na coisa do. Aí aqui não dá para fazer assim por causa da distância, mas dá para fazer assim. E no processo de jogo você ganha uma face aqui que você pode remapear ela aqui, né? Ou seja, eu posso vir aqui remapeando ela nesse espaço aqui. Aqui eu não vou conseguir porque está com escala de 0, então eu posso vir aqui dando um reset. Scale em Y. Scale em X. Então, e caçar um mapeamento aqui para esse tijolinho aqui ficar, né? Ou seja, para eu poder mapear esse degrau aqui, ó. Ele ganha um degrau. É a mesma coisa, eu posso pegar, por exemplo, e criar cortes aqui para poder puxar um tijolo ou outro, né? Tipo, ou seja, contanto que eu mantenha o meu encaixe nas laterais, contanto que eu mantenha o meu encaixe nas laterais, eu posso fazer isso. O ideal, obviamente, é fazer isso antes de fazer a junção dos módulos, tá? Ou seja, eu estou improvisando isso aqui, mas o ideal é que você faça isso exatamente na hora que você criou a pecinha antes de duplicar. Por enquanto eu quero manter essa parede aqui, né? Tem mais Ctrl Z para fazer aqui. Tem. Então, deixa eu apagar os loops que eu criei. E vamos selecionar a face aqui. E aí, mesma coisa. Se eu fizer... Vamos lá, vou rotacionar isso aqui. Né? Vou rotacionar isso aqui. E vou rotacionar esse cara aqui. Então, isso aqui, ó, é um espaço muito pequeno, né, para fazer um módulo de jogo, né? Tipo, se a pessoa que estiver aqui dentro, ela tá presa, né? A pessoa que estiver dentro desse espaço, ela não sai, né?
né? Não é legal para ela, assim, né? Mas esse é o primeiro espaço que você pode fazer dentro de um jogo, né? Você faz Deixa eu entrar aqui dentro dele, né? Você faz um espaço que é um cômodo, né? Então, deixa eu dar um view, navigation, walk navigation, tab. Então aqui, ó, com esses três módulos, eu consigo, com essas texturas, eu consigo dar um bom zoom nas paredes, olha. Isso aqui é uma textura de 256 repetida 3 vezes. Então a gente consegue dar um zoom muito grande, ou seja, não precisa de uma textura de altíssima resolução. E eu consigo já criar um espaço de gameplay que é um espaço fechado, né? E aí, qual que é o lance? Qual que é o ponto? O ponto é, tá, mas e quais espaços eu preciso modelar? Quais são os espaços possíveis de se modelar? Ou quais são os espaços comuns? Ou como que eu posso usar isso aqui para gerar um level design? Né? Lembrando que tem outras coisas que a gente vai falar mais tarde sobre o volume das paredes, tá, gente? Tem umas coisas que eu tô deliberadamente eu tô fazendo né, deixa eu colocar aqui. Eu tô dando uma de um sem braço, por assim dizer, né? Eu propositadamente estou fazendo é, é, sem detalhar umas coisas e sem levar em conta umas variáveis, né? Mas vamos pensar nisso aqui, ó. Então não estou fazendo o volume das paredes e tal. Vamos pensar nisso aqui. O, o meu módulo básico, que é um módulo fechado, ou seja, é um módulo onde você põe o player, mas o player não tem para onde ir, ou seja, ele está preso num espaço, eu vou chamar esse espaço de cômodo, tá? Cômodo. Isso é um cômodo. Você está fechado nele, tá? Esse cômodo é, na verdade, a realidade do jogo, né? Todo jogo, se você pegar é, é, um Breath of the Wild do Zelda, né? Você tem um mapa e o mapa ele tem umas montanhas para cá, ele tem o mar para cá, ele tem um deserto para cá e ele tem acho que as montanhas elas vêm até aqui, ó. Tem as montanhas. Então aqui é mar, aqui são montanhas e aqui é um deserto que você não pode atravessar. Ou seja, você não vai além disso. Então, o cenário de um jogo, geralmente, ele é um cômodo, ele é um espaço fechado. Ele é um limite para onde você não vai além. Zelda é um jogo gigante, Zelda é um jogo enorme. Então, você começa o jogo por aqui, para você chegar nesse limite, você vai andar, você vai ralar, mas você não passa desse limite. Então, o jogo ele te dá uma sensação de ser aberto, mas ele não é, né? Ele te dá uma impressão de ser aberto, ele não é. Então, todo mundo de jogo ele é um cômodo. Outro espaço de cômodo comum é puzzle. Se a gente pega Tetris, tudo acontece dentro de um espaço fechado. O player nunca sai desse espaço. Ele não move a câmera, ele não sai desse espaço. Né? Então, jogos de puzzle é comum ter o cômodo fechado. Quando você sai do cômodo, na verdade, você trocou de fase. Né? Então, esse seria o primeiro espaço que a gente pensa assim, como módulo de jogo, ou como prefab, né? Que isso pode ser feito como prefab, né? Como uma construção dentro da Unity, seria o cômodo. Tá? Seria o cômodo. Deixa eu ver a pergunta aqui do Rodrigo Taranto. O Rodrigo ele está perguntando sobre a performance das texturas. Eu mostrei uma textura de 1024. Ele quer saber o custo. O uso de 4 texturas de 1024 de um tiling teria o mesmo custo de performance usar uma textura
2048, 2048. Não é o mesmo custo não. 4 texturas são 4 draw calls, mas ao mesmo tempo você pode puxar só uma delas, né, e deixar as outras 3 de reserva. Você não necessariamente precisa usar elas simultaneamente. Tem como você limpar coisas. Uma de 2048 é um loading só, você carregou. Então, no decorrer da fase, você não tem nenhum lag de, putz, agora tem que ler essa textura. Mas, ao mesmo tempo, ela vai pedir um espaço maior de memória na sua memória RAM. Mas hoje em dia essas coisas são muito minúsculas. Hoje em dia essas coisas, 1024, 2048, elas têm um impacto relativamente baixo na performance do jogo de uma forma geral. No acúmulo é que dá problema. Quando você tem muitas de 2048, muitas de 2024, é que a gente começa a perceber as diferenças. E o game design interfere. Então, se você tem um jogo que toda hora troca de cena, talvez você queira imagens separadas para poder descarregar essas imagens e deixar só a imagem sendo usada. Se tem um jogo que é mais aberto, ou seja, você está em muito tempo de navegação, talvez você queira uma textura maior que eu não tenho que ficar dando loading. Né? Então, isso pode variar com a demanda do design. Tá? Mas vamos lá. Qual que seria um outro espaço para eu criar aqui? Né? Deixa eu duplicar esse cara. Então, esse cara é um cômodo. Qual que seria um outro espaço para eu criar? Um outro espaço para eu criar seria um espaço onde o player pode sair de um lado. Ou seja, vamos pensar que nesse espaço aqui, ó, tem uma porta. Aqui eu vou colocar uma porta como design, mas seria interessante que a porta fosse vazada, né? Então, e com volume, né? Então vocês vão ver que eu fiz um negócio aqui que eu não me orgulho de jeito nenhum. Né? E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer essa porta abrindo aqui, né? Só porque também tem que me divertir. Eu quero que o pivô seja um elemento ativo e eu quero um rotate em Z. Então agora o player pode sair, né? Ou seja, ele pode ir para algum lugar. Né? Outra forma de abordar isso aqui seria pensar que seu módulo ele é um canto, né? Ou seja, vamos duplicar esse cara de novo. E vamos apagar todas essas faces aqui, ó. Né? Então, quando eu faço isso aqui, ó, que eu estou oferecendo para o player uma saída, ou seja, isso vai encaixar em outro lugar. Eu vou ter que ter um outro módulo encaixando aqui, né? Pode ser inclusive, né, tipo assim, esse módulo, né, posso ter uma cópia dele encaixando, opa, encaixando aqui, ó, né? Ou seja, eu saí de um espaço, eu não fiz muita coisa, né? Mas isso aqui, ó, quando você oferece para a pessoa uma saída, eu vou chamar isso de beco. Isso é o começo ou encerramento de um caminho. Tá? Isso é o começo ou o encerramento de um caminho. Eu vou chamar todos esses de beco, ele vai renomear para mim cada um como 01, 02. Então, eu ofereço para o player alguma navegação. Falo assim, ó, você pode avançar. Né? Você pode avançar, pode sair desse espaço e ir para outro espaço. Boa sorte aí na vida. Seja feliz. Né? Então, esse é um módulo importante para a gente. Né? Esse é um módulo importante para você construir. Você quer fechar um caminho, você quer que o player chegue num limite, você pode emendar um beco e falar assim, não, beleza, você estava no espaço, você saiu, mas você caiu em outro fechado. Tá? Então, esse é um módulo interessante para a gente construir o nosso cenário. Deixa eu criar mais dois aqui, ó. Eu tenho espaço aqui? Tem. Vou pegar esse beco aqui, vou duplicar ele. Tá?
Vou duplicar de novo também. Vamos fazer duas duplicadas aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer é dar para o player duas saídas. Como se fosse uma virada assim, ó. Vamos fazer assim. 90. Então, eu dou para o player duas saídas. Ou, se você preferir pensar nisso como um módulo, você pode pensar nisso aqui. Ou seja, eu estou dando para o player uma... Deixa eu fazer um pouco diferente aqui só para... Deixa eu colocar um... Deixar esse lado de cá assim. E vamos duplicar esse cara aqui, ó. Deixar uma coluna aqui. Deixar uma coluna aqui. De novo, eu estou fazendo uma modelagem bem superficial, tá? A gente vai falar mais sobre módulos depois, então eu não estou preocupado com isso não. Eu quero merge remove doubles por distância, né? Então, eu tenho como oferecer para o player, beleza, você entrou por aqui, você pode sair por aqui, ó. Você entrou por aqui, você pode sair por aqui, tá? Ou seja, eu estou oferecendo para ele um caminho, né? Ou seja, uma saída. E eu vou chamar esses caras aqui de esquina, tá? Isso é uma esquina. Então, eu estou dando para ele um desvio de caminho, né? Ou seja, eu estou indo numa direção, mas eu não estou dando escolha. Ou seja, a esquina é uma virada, mas ela não é uma escolha, né? Ela é só um fluxo de caminho. O macete da esquina, como módulo, é que ela oferece essa mudança de direção. Ou seja, a única coisa que muda é a direção. Estou indo numa direção, eu vou para outra direção, né? Então, isso é uma esquina. Então, eu tenho aqui, ó. Ou seja, se eu emendar essa peça no lugar dessa daqui, né? Vamos lá. Se meu player começou por aqui, eu posso falar assim, não, agora você vai para lá, né? E eu posso também 90. Não, vamos girar mais. Vamos girar mais assim, ó. Deixa eu vir de topo, assim vai ser mais fácil encaixar. Então, aqui, ó, eu já faço o player, ele entra por aqui, ele vem para cá, ele vem para cá. Ou seja, eu estou direcionando ele. Mas ele não tem escolha de caminho. Ou seja, se ele começou para cá, o único lugar que ele tem para vir é para cá. Eu dou para ele a sensação de mudança de espaço e eu antecipo o que tiver. Por exemplo, se eu colocar um inimigo aqui, se meu player está aqui e eu coloco o inimigo aqui, ele só vai ver tarde demais. Então a esquina ele é um módulo interessante para a gente ter. Ou seja, é um módulo que é útil que a gente possua. Tá? Então, módulo. Ou coisas que construam esquina, né, por assim dizer. Coisas que construam esquina. Um outro módulo possível, vou pegar esse beco de novo, é ter, de novo, uma entrada e uma saída. Uma entrada e uma saída. Mas essa entrada e a saída, elas serem opostas em direção. Então, você imaginar que aqui, ó. Você imaginar que aqui eu vejo a entrada, eu já vejo a saída. Ou seja, no espaço seguinte, eu já vejo para onde é que eu estou indo. Deixa eu rodar isso aqui. Então,
eu entrei para um lugar, eu já vejo para onde é que eu vou. Então, isso pode ser feito, igual eu fiz aqui com duas portas, né? Mas isso pode ser feito através de um espaço de duas paredes, né? Ou seja, se eu tiver um módulo que são só duas paredes assim, ó, eu consigo ver o caminho. Isso funciona também se você tiver diagonal, né? Ou seja, isso aqui também funciona se você tiver esse espaço aqui, ó, vamos pegar esse espaço aqui num nível diferente, né? Se tiver esse espaço num nível acima, né? Também funciona isso aqui. Mas vou deixar sem esse módulo por enquanto. Vou deixar só com isso aqui. E esses módulos são os que vão dar velocidade sem escolha também, ou seja, aqui não há espaço de escolha, tá? Ou seja, aqui o player ele só pode ir para onde eu estou mandando ele. Ou seja, se ele chegou para um lado, ele tem que sair pelo outro. Ou seja, se ele chegou por aqui, ele vai sair por aqui. E esses passos aqui, ó, eu vou chamar eles de corredor. Corredor. Ou seja, isso aqui vai me dar velocidade para o gameplay. Isso vai me dar velocidade para o gameplay, né? Uma sensação de ação, né? Uma sensação de ritmo, né? Então, se você está pensando no ritmo do seu jogo, no ritmo do seu level, a esquina reduz um pouco a velocidade. Ou seja, se o player está correndo e ele chega numa esquina, ele tem que mudar de direção, né? Agora, se ele está no corredor, ele pode só manter e se pá até acelerar. Então, você consegue fazer com que a coisa fique com a sensação de que ela é mais rápida se você coloca corredores nos seus módulos, né? Então, esse é de novo, um módulo ou um prefab, tá? Porque isso pode ser montado já como prefab. E isso, de novo, se você tem isso como módulo, ou seja, eu não fiz a paredinha com largura, tá, gente? Eu não fiz a paredinha com largura, mas vocês conseguem perceber que eu já tenho aqui alguma coisa de level design possível com essas peças, né? Me dá um feedback se vocês entenderam até agora ou não, ou se tem alguma dúvida já. Massa. Deixa eu colocar aqui escrito cômodo. Cômodo. Beco, esquina. Então, ó, cômodo, beco, esquina e corredor. Mas, de novo, eu não ofereci para o player escolha. Nada disso aqui ofereceu para o player a possibilidade de escolher algo. Então eu vou criar mais um módulo aqui, ó, mais uma peça. De novo, isso pode ser um prefab. Eu falo isso várias vezes, tá, gente? Isso pode ser um prefab, porque quando a gente vê a modelagem de módulo, a gente vai ver que a gente pode levar essas paredes para Unity e montar esses negócios como prefab. Isso não precisa ser modelado no Blender, tá? Você pode modelar tipo de um jeito diferente. Então vamos criar aqui uma primeira peça que vai oferecer para o player escolha. Ou seja, vão dar para o player poder de decisão. E lembrando que isso aqui também funciona, gente. Isso também funciona com ambientes naturais, tá? Eu estou usando um ambiente de dungeon, mas com uma modelagem orgânica também dá para pensar essa estrutura, assim, né? Então agora, olha só. Se o player chegar por aqui, ó, se meu player entrar aqui, ele pode vir para cá ou ele pode vir para cá. Eu acabei de dar para ele uma escolha. Falei assim, para onde é que você quer ir, cara? Para onde é que você quer ir? Pela porta 1, pela porta 2, sabe? Você quer escolher qual, sabe?
Deixa eu até fazer essa portinha mais para baixo aqui, assim. Tipo, vamos fazer ela meio fechadinha aqui. Então, isso não só vai segurar um fluxo um pouco mais do gameplay, sabe? Ou seja, uma vez que o player chega aqui, é muito mais lento você escolher do que você só ir para um lado, né? Então, você, opa, peraí, eu tenho opção. Então isso não só dá uma puxada no ritmo, mas como se prolonga o jogo, porque aí o player ele vai talvez querer vir para cá, para depois voltar aqui e ver o que tem para cá. Então você começa a gerar aquela ideia de que existe um rastreio de possibilidade, né? Um caminho a ser lembrado, explorado, né? Algo que vai te dar uma dimensão assim do jogo. Esse tipo de espaço, né? Se eu fosse fazer ele com as colunas, né? Vamos fazer ele com as colunas aqui. Vamos pegar aquele módulo de esquina, esse módulo aqui, ó. Deixa eu duplicar ele para cá. E vamos fazer ele com colunas, né? Isso pode ser feito com árvore no mato, isso pode ser feito com árvore no mato, isso pode ser feito com a geografia do terreno, isso pode ser feito com a geografia do terreno. Ou seja, não tem necessidade de fazer isso é, de forma rígida, igual eu estou fazendo aqui, né? Então, aqui, ó, a mesma coisa. O player chegou aqui, né? Ele chegou aqui e ele tem um lado ou outro. Esse módulo aqui, ó, esse tipo de módulo, essa natureza de prefab, eu vou chamar ela de bifurcação. O player está num lugar onde ele tem escolhas, ele tem caminhos para seguir, sabe? E eu estou fazendo isso de uma forma aonde ou seja, o meu design de level, meu design de fase, ele tem esse interrompimento assim, onde fala assim, tá, e agora, para que lado, né? Então, quando você faz isso, essa parte do seu cenário é uma bifurcação, e ela pode ser tratada como uma peça de encaixe, ela pode ser tratada como um módulo, tá? Dá para aumentar isso aqui, ou seja, dá para aumentar isso aqui. Você pode ter a mesma situação de escolha com 3 escolhas, né? Então você pode vir aqui, ó, e eu vou apagar essa paredinha aqui, ó. E vou usar essas minhas colunas super delicadas, né? Super sutis essas colunas que eu estou fazendo. São fininhas, né? Delicadas. Né? E aqui, ó, eu vou dar nome diferente, mas não precisa. Né? Mas eu gosto de nomear as coisas, vocês já me conhecem, né? Então isso aqui é bifurcação. Isso aqui é bifurcação. Né? Então, isso aqui vai ser encruzilhada. Ou seja, o player pode vir para... Ele pode seguir reto e ele pode ir para os lados. Então isso é uma encruzilhada. Também é escolha? É. Mas aí é uma coisa de level design que talvez em level design vocês entendam melhor, né? Uma coisa de game design que em outras matérias talvez vocês consigam entender isso melhor do que nessa que é de criação de assets. Eu estou só encostando num assunto de game design, de level design, para que a modelagem faça sentido para o game designer, para que a modelagem faça sentido para o level designer. Que é, quando eu estou dando uma escolha de bifurcação, eu estou falando sobre valores binários, sabe? Eu estou falando sobre certo e errado, sabe? Eu estou falando sobre fácil e difícil. Eu estou falando sobre uma escolha que ela é binária, o caminho que é melhor, o caminho que é pior, sabe? Então, em termos de game design, se você quer dar pro player uma noção de escolha de certo e errado, por exemplo, a bifurcação é muito interessante.
Mas se você quer deixar um espaço mais sutil de escolha, apresentar 3 é bom. Então, se fosse um jogo narrativo, né, você pode pensar em termos de sim e não, né? Então, eu vou chegar no chefe? Sim, não, sabe? Vai dar para dar upgrade no meu personagem? Sim, não, né? Tem item, tem save point, tem checkpoint? Sim e não, certo? Quando você chega no espaço de encruzilhada, você está falando de escolhas mais sutis. Então você tem 3 opções, sabe? Se eu cheguei por um caminho, estou com 3 opções, então em termos de level e game design, tá, aqui você salva, aqui você dá upgrade, aqui aqui você, sei lá, faz um grind, ou você pega um item, aqui você compra coisas, né? Você tem uma loja. Então essas escolhas elas já não caem tanto no espaço porque você tem uma múltipla escolha mais elaborada, ela não tem esse impacto binário do tipo, o que você vai ganhar, o que você vai perder, mas o que você quer fazer agora? Ou qual que é a sua demanda, né? Ou seja, eu estou mais interessado em salvar, ou então eu preciso dar um upgrade no personagem, ou então não, eu precisava comprar um item. Beleza, eu estou te dando essa separação. E isso vai ampliando o mundo, né? Ou seja, quando eu dou encruzilhadas, eu estou ampliando o mundo, né? É óbvio que você pode fazer isso, né? Você pode fazer essa abertura com quantas portas você quiser, né? Você pode fazer uma verdadeira praça, né? Tem nada mais aberto. Assim, não, estou te dando tanta escolha, né? Que se vire para cobrir todas elas, né? Então, qualquer coisa acima disso, acima de 4, encruzilhada ainda dá para fazer umas, né? Ainda é em base de 3, né? Então você se vira. Agora, quando você tem só o piso, né? É, demais, demais. Inclusive, eles chamam de encruzilhada uma, né? Quando você tá pensando só no piso mesmo, ou seja, é só terreno, sabe? Não é. Deixa eu apagar essas paredes aqui, né? Não é tanto sobre escolher um caminho ou outro, mas é mais sobre ampliar o espaço mesmo, né? É uma praça. Você vai pra onde você quiser, ué. Totalmente aberto, né? Eu não tô te gerando bloqueio, né? Ivane, valeu pela presença, tá? Valeu pela presença, né? É, então, você pode ter vários modelos de cada um, tá? Então, o que eu fiz de ter um de cada aqui é só uma ilustração desse conceito, tá? Essa é o que eu falo que é a minha louca teoria de level design. Essa aqui é a minha louca teoria de level design. Que é, para eu começar a construir um cenário, quais são os espaços que eu posso começar a criar? Lembrando que eu estou fazendo todos do mesmo tamanho, mas você pode ter, por exemplo, um cenário que é um corredor, né, que é desencontrado, diagonal e gigante, né? Então você pode ter, né, ou seja, o jeito de construir esse espaço é muito flexível. Se você faz encaixado, a única vantagem de fazer encaixado é, por exemplo, se eu puxar várias dessas peças aqui, ó, tipo, com uma pecinha eu faço o corredor do tamanho que eu quiser. Então, quanto mais encaixável forem essas peças, quanto mais eu puder colar uma na outra, melhor esse raciocínio de design de dungeon. Então, por exemplo, eu fiz essa esquina que tem uma coluna. Se eu fizer uma esquina que não tem coluna, eu posso juntar várias dessas esquinas para fazer uma praça. Então, se eu pensar assim, não, peraí, deixa eu fazer uma versão que não tenha coluna. Então, ela é uma quina, ela não é necessariamente uma esquina, né?
Deixa eu fazer uma versão da bifurcação que não tem as colunas, né? Então, deixa eu fazer uma versão da bifurcação que não tem as colunas. Ela é só o piso, né? Vamos ver se vocês entendem para que lado que isso aqui está indo. Pô, essa peça aqui, ó, como módulo, ela encaixa nessa daqui. E a junção das duas vai fazer uma peça muito diferente. Ou seja, se eu pegar essa peça e essa peça aqui, ó, eu posso estar fazendo um cômodo gigante. Eu posso estar fazendo um cômodo gigante, né? E aí, na hora que a gente começa a abstrair o que são essas peças, ou seja, o que são esses pedaços, você fala, ah tá, eu tenho as peças que fazem a dungeon num formato mais restrito, né? Ou seja, as peças que são espaços são interessantes. Vamos pensar numa ideia como Spelunk, né? Como jogo procedural. Tipo, ah, esse espaço aqui eu sei como ele encaixa, então eu consigo gerar proceduralmente várias peças, vários encaixes, né? Mas eu também tenho peças que eu posso personalizar e criar uma fase que é bem diferente da outra, né? Ou seja, eu posso criar espaços maiores porque eu estou pensando, né, um pouco além de esquina tem que ter obrigatoriamente uma porta, não. Se eu tiver nesse piso aqui, ó, se o meu personagem está pisando aqui, né, se meu personagem está pisando aqui, para ele sair desse tile de modelagem, ele tem esse caminho e esse caminho. Não é só porque tem a coluna. Assim, ah, se ele vai sair daqui, ele não tem exatamente uma diagonal aqui, né? Tipo, se ele sair, ele vai sair mais para cá, mais para cá. Então, ele tá, né? Tipo, tem esse espaço e tem esse espaço de encaixe. Ele tá pegando um dos dois aqui, né? Mesma coisa, se ele chegou aqui, beleza, né? Aqui é parede, então ele vai ter para cá, ele vai ter para cá. Mesmo que não tenha uma porta, a grosso modo, né? O que eu tô fazendo é a mesma coisa, né? Dan, Diga. uma pergunta, duas na verdade. A primeira é, você fez esse tanto de módulos em assim, que claramente todos são, assim, mesmo que tenham a mesma função, eles são diferentes visualmente. Aí cada um deles seria considerado um módulo diferente, né? Isso, isso. Necessariamente esse que você fez aí colado, você poderia fazer ele colado ser um módulo ou não? Ele é Pode, só a junção de dois. pode, pode. Isso depende muito, por exemplo, se eu quero editar essa textura, editar o conteúdo, igual, por exemplo, eu estou fazendo tudo com a mesma textura, eu só dupliquei e não editei nada. O ideal seria, toda vez que eu duplico, eu edito alguma coisa, para não ficar exatamente, tipo, musgo sempre no canto superior direito, né? Ou então esse tijolinho sempre no meio. Então, o ideal é que toda vez que eu duplicasse, eu fosse lá e desse uma editada. A mesma coisa funciona com esses módulos maiores. Às vezes você precisa de um módulo maior porque ele comunica algo. Então você pode juntar, pode dar um join e editar para que ele assim, ah, beleza, agora esse aqui é um módulo diferente. É, é comum, para ser mais honesto, é comum na verdade que a gente faça dê um passo atrás nessa modelagem, que a gente faça o quê? A parede é um módulo, o chão é um módulo e a junção é o prefab. Eu pensei nisso, mas aí não fica, tipo assim, comparando essa maneira como a outra maneira que você fez. Dessa maneira de fazer os bloquinhos inteirinhos, você tem um tanto de módulo já feito, assim, em quantidade. Agora, se você fazer só o chão e só a parede, você reduz bastante a quantidade, não? Pois é, aí você tem que pensar o seguinte: quantos tipos de parede eu tenho? Né? Quantos tipos de parede eu tenho? Por isso que eu falei aquela coisa da regra de três. Eu tenho três tipos de parede, eu tenho três tipos de chão, não só três tipos de textura, mas três tipos de chão, por exemplo, mesmo. Então, por exemplo, a parede A com o chão A vai virar um prefab. A parede A, né, ou que é o chão A com a parede B, vira um outro módulo. Né? O chão B com a parede A vira outro módulo. Então, assim, vira outro prefab. Então, dá para fazer uma multiplicação muito louca disso aqui. Ou seja, isso aqui ele vai crescendo de um jeito muito interessante, que é né, a combinação desses elementos, né? Uhum. Então, por isso que é comum você ver em modelagem de dos jogos, você tem, por exemplo, o que é o bloco mínimo de encaixe.
eu estou fazendo desse jeito porque eu preciso do espaço de navegação. Se eu tiver que chegar lá por exemplo, na Unity, eu tiver que fazer cada tile, encaixando com cada tile, para fazer o prefab chão, para fazer. Talvez fique massivo o trabalho dentro da Unity, talvez ele fique bem desgastante mesmo. Você tem que fazer, nossa. Mas ainda é possível, ainda é um caso possível. Você fala assim, não, beleza, eu quero só os, os tiles básicos e lá eu faço o chão, e eu faço os formatos de chão, e faço os formatos de parede. Então, é comum ser modular ao ponto mínimo. Onde que é legal fazer os módulos encaixados inteiriços? Quando você sabe que a sua geração procedural já vai pegar isso aqui mesmo. Assim, ela já vai pegar isso aqui mesmo, sabe? Ela já vai pegar isso aqui. Então eu faço aqui minhas variações, dou meus pulos aqui e no motor eu faço só o motor de encaixe disso. Né? Ou seja, eu não tenho que lidar com o segundo encaixe. Minha modelagem já é encaixada, né? Então existe uma certa velocidade nesse método que ela pode ser interessante. Mas em termos de economia, eu saber que isso aqui é um módulo e todo o que eu estou construindo, na verdade, é um conjunto de informação muito leve. Tem uma vantagem de processamento aí, tem uma vantagem de processamento. Você fala assim, então eu tenho um kit pequeno de peças, né? Que eu falando aqui, ó, eu tenho duas peças que já estão gerando quatro variações, né? Tem duas peças que já estão gerando quatro variações. Se eu colocar uma terceira aqui, fica muito interessante. Se eu fizer três variações de chão, né? Três variações de parede, né? E despejar isso para fazer os prefabs, dá para, sabe, se eu souber que eles encaixam entre si, que eles funcionam, né? Por exemplo, se eu tenho texturas de parede que combinam com texturas de chão, que eu posso alternar entre elas, a coisa amplia. Ou seja, a coisa Uhum. ela amplia de um jeito bem interessante. Mas E ainda. uma pergunta. Hum, Não, pera. eu Uma pergunta. só terminar assim, isso depende do game design, tá? Isso depende do game design. O que eu ia falar era assim. Acho que é meio babaca, mas tudo que você fez aí é tipo interior de cômodo. E se fosse tipo externo, tipo terreno barra relevo? Pois é, no caso do terreno, aí você está pensando em geografia. Deixa eu fazer uma coleção nova. É, que isso a gente talvez até faça esculpindo é, peças, né? Mas vamos fazer uma improvisada aqui. Fazer uma improvisada aqui. Plano. Que o terreno ele é um pouquinho mais largo. Vamos fazer ele com. Deixa eu fazer. Talvez. Gente, quem tá saindo mais cedo aí, brigadão pela presença, tá? Brigadão pela presença. Acho que assim tá bom. Aqui eu tenho uns 4 metros por 4 metros. Acho que eu tenho uns 4 metros por 4 metros. Beleza. É... Deixa eu fazer. Então deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer um subdivide. Tipo, a textura que eu tenho como encaixar, tem como encaixar. Mas no caso do terreno, acho que eu não preciso me preocupar com isso, não. Vamos pôr 20, 20, 20. Tab. Vou dar um Shift D aqui só pra. Eu quero dar um snap de vértice. E vamos pegar isso aqui. Shift D. Deixa eu. Eita ferro. Aqui eu vou ter que usar o ativo, né? Deixa eu desligar isso aqui. Grab. Ligar de novo. Difícil, Daniel. Você tá bom demais hoje. Aí, beleza. Então, vamos pensar nesse grid aqui, né? Que é a coisa da construção do terreno. De novo, tô fazendo bem superficial, tá? Não vai exatamente dar certo. Então, por exemplo, se eu quero que isso aqui, ó,
que esse espaço aqui, ó, seja o que é uma parede de navegação, né, tipo uma esquina, um limite. Então, isso aqui seria minha elevação de terreno. Ou seja, aqui é onde eu vou começar a colocar colisor e, né, e deixa eu desligar isso aqui. Então, aqui é onde eu vou puxar terreno, né? Então, deixa eu puxar com proporcional edit mais porque eu acho que dá pra fazer um barato aqui. Então, beleza. Isso aqui, ó, seria esse pensamento assim, ah, tá, o que que eu tenho de caminho aqui? Ou seja, pensa assim, ah, não, o espaço do player é plano, né? O espaço do player é plano. Ou então ele encaixa entre si, né? Ou ele encaixa entre si, né? Ou seja, eu consigo pensar nesses blocos sólidos. A gente fala disso um pouco melhor mais na frente, mas acho que aqui dá para entender, né? Então, esse é o espaço que o player navega. Isso aqui já é colisão, né? Mesma coisa aqui, ó. Se eu fizer para baixo, é a mesma lógica. Tipo, esse é o espaço que eu quero que o player vá, aqui eu já não quero que ele vá mais. Então aqui eu ponho uma água, eu ponho um limite, né? Então, sei lá, eu quero que o player, que essa peça aqui, ela tenha, sei lá, às vezes um relevo, mas eu não quero que ela seja bloqueio. Eu quero que o player possa passar por todos os lados. Então, mesmo que eu faça alguma coisa de terreno, ela vai ser sutil, né? Vai ser suave, assim, né? Vamos fazer um beco aqui, um negócio que já, tipo assim, eu já tô pensando em, ah não, vamos bloquear o player completamente aqui, né? Vamos falar, você não passa não, daqui você não passará, né? Ou seja, fazer uma quina um pouco mais restrita, né? Então, em terreno, o design ele pode ser orgânico, né? Ele pode ser deixa eu puxar para cá, que eu acho que não precisa dessa deformidade, não. E o que vai pegar, por exemplo, é que para que esses terrenos, ou seja, para que esses terrenos se sobreponham, para que isso aqui funcione e isso aqui funcione, na verdade, o que vai entrar é camadas de maquiagem, sabe? Camadas de eu tenho uns troncos que eu jogo, umas folhas que eu ponho, um decalque que eu tampo. Porque eu posso fazer o quê? Eu posso realmente subir isso aqui, sem preocupar tanto com o encaixe, sem preocupar que isso aqui seja encaixado assim, mas ainda tratar ele como se fosse um quadrado de navegação, né? Um quadrado de navegação, por exemplo. E outra coisa também é que eu não preciso que seja quadrado. Né? Com o orgânico eu não preciso que seja quadrado. Então se eu der um hide aqui, se eu fizer opa, não está selecionando. Se eu fizer um negócio que é todo torto assim, né? E, e todo orgânico, né? Vamos fazer ele todo orgânico, né? E, e eu tiver um outro terreno que é todo orgânico também, então vamos pegar aqui Alt H. E agora vamos trabalhar só com o que é conectado. Só com o que é conectado. Vamos puxar isso aqui para baixo. Z, Z. Né? Vamos puxar isso aqui para baixo. Vamos. Aqui eu não preciso, de novo, eu não preciso que encaixe direitinho, eu só preciso que não seja retinho, né? Então vamos fazer uma torção aqui, vamos fazer uma torção para cá. Acho que aqui dá para entender, ó. Tá vendo como é que essas peças se unem aqui, ó? Então você vai ver como é que essas peças se unem aqui, ó, de forma orgânica. Essa é a junção. Então, eu tenho, na verdade, uma junção que é livre. E aí
eu tenho que pensar nos bloqueios. Os bloqueios podem ser, de novo, a geografia, ou seja, eu posso ter uma montanha ou um terreno que faz isso. Eu posso ter também natureza que faz isso, ou seja, eu venho entrando com, ah tá, então aqui eu vou colocar árvores. Tipo, esse módulo ele vai ter árvores num canto, esse prefab vai ter árvores num canto. Essas árvores vão minguando, mas elas são suficientes para bloquear o caminho do player por aqui, ou seja, o player não atravessa aqui. Geralmente também módulos naturais eles são maiores, sabe? Eles são mais largos. Eles não são tão restritos quanto como de uma dungeon. Então você tem que pensar tipo assim, meu player aqui ele pode ser pequeno, né? Ou seja, nesse módulo aqui meu player pode ser desse tamanho. Continua sendo uma esquina, continua sendo uma esquina. O player chegou aqui nesse bloco de terreno, ele só pode sair por aqui. Ele não pode vir para cá porque eu vou colocar colisor aqui de fora a fora. Desse jeito que você fez aí, pegando esse da esquerda aí de exemplo, ok? Que tem o playerzinho. Você Uhum. poderia fazer, por exemplo, que você tem um plano bem genérico e os módulos são tipo, como se fosse num rio. Tem módulos que são bancos de areia que você coloca em cima do rio? Pode, pode. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu tô fazendo. Parte do problema é que eu tô improvisando, né? Então, isso aí é parte do problema que eu tô falando. Ah, não, faz aqui, faz ali, mas vamos fazer aqui um rapidinho aqui, ó. É que uma das minhas ideias é, por exemplo, ter um terreno que basicamente é liso, tipo, quase plano, e ter algumas variações que aí seria do próprio desenvolver, da gente mesmo colocando. Então, por exemplo, você tem um plano, e aí as variações de relevo, você colocaria com módulozinhos. Aí, no caso, Uhum. eles não precisariam se encaixar. Tem problema isso ou não? Não, não necessariamente. Tem mais de um jeito de resolver isso, né? Então, o que eu tô pensando é o seguinte: como que eu, por exemplo, num caso de um jogo onde eu tenho navegação, né? E eu falo assim, beleza. Aqui o que vai pegar é uma coisa que eu falei mais cedo, que é tipo, qual que é o ponto zero, ou seja, aonde que essas peças elas começam, né? Isso eu acho que o maior problema dessas coisas de terreno é você pensar assim, tá, onde que isso começa? Né? Onde que... Deixa eu tirar esse proporcional editinho aqui. Então, por exemplo, se todas elas começam num ponto zero, ou seja, se todas elas começam num ponto zero, ou você sabe que elas enterram em alguma coisa, tudo bem se eu estiver encaixando uma aqui, ou se eu estiver encaixando, né, elas aqui, ó. Tudo isso aqui vai gerar design natural. Então, realmente o encaixe, ele só precisa ser maquiado. Ou seja, o suficiente Uhum. para que eu não veja que essa beirada está mais alta ou que essa beirada tá mais alta. Então, a ideia de que eu estou puxando isso para o ponto zero do mapa é uma. Mas, por exemplo, aqui ó, eu acabei de fazer um corredor. Tá vendo que isso aqui é um corredor? O player vai ter que passar aqui no meio. Uhum. Então, esse tipo de raciocínio é o mesmo que a gente fez antes. A diferença é que eu estou fazendo uma ondulação aqui, ó, que na hora que eu vier com pedra, areia e vier com outras coisas, o player não vai ver que está encaixando, mas em alguns jogos você vê. Em alguns jogos você está navegando e você vê a junção, tipo, acabou uma textura e começou outra. Você vê a linha de junção. Né? Eu tenho citado o Zelda, que é de 2017, que é muito notável essas coisas lá. O jogo é lindo, é super resistente até hoje o gráfico, ele é super gostoso de jogar, um jogaço. Mas se você for ver o cenário, você vê que os módulos são bem perceptíveis, assim, sabe? Os blocos são bem perceptíveis. E aqui, ó, eu tenho alguma flexibilidade de encaixe, ou seja, eu tenho né, se eu torcer, girar, por exemplo, se eu deixa eu girar em X aqui e puxar, vai chegar uma hora que vai assim, beleza, ó, esse encaixe é possível. Ó. Tipo, virou um aclive. Era um declive, virou um aclive. Sabe? Uhum. Então, quanto mais orgânico. Esse é um tipo de design que é um design scatter. Ou seja, em vez de você fazer a coisa como tile encaixado, você faz a coisa como um tile que é orgânico e que vai sumindo as peças. Então você pode ter umas pedras assim. E aí, por exemplo, o relevo mais alto e mais baixo, por exemplo, eu quero um corredor. Então eu tenho uma peça que ela é torta. E aí eu vou vir com outra peça que é torta e encaixar por aqui, ó. Então o encaixe ele é um pouco diferente, ele não é preciso, né? Ele é orgânico.
Então aqui é o que comecei a fazer, ó. Se eu fizer quadrado, não vai ficar difícil, mas se eu começar a arredondar, vai ficando mais fácil. Uhum. Eu tenho, não necessariamente assim, o, o- os conceitos bonitinhos, arrumadinhos, mas teve algumas coisas que eu já comecei a discutir com o meu grupo de ideia de cenário e tudo, porque a gente vai tentar fazer todo mundo, os cenários que a gente fizer, todo mundo vai usar pro jogo. Hum, Só que no caso, assim, eles são um pouco mais orgânicos e menos, vamos dizer assim, menos o interior de uma casa e mais, tipo assim, a planície de um deserto, algo assim. sim. Aí, Pois no é, caso, de tarde eu posso te mandar mensagem no Discord pra você ver? pode. De tarde eu dou aula, tá? Então talvez eu demore um pouquinho pra responder. Tá. Não, mas é porque já tá chegando na hora do almoço, tudo Sim, aí. sim. E aí, então, por exemplo, o tamanho desses módulos também pode variar. Então, por exemplo, a planície, você pode fazer um negócio que é tipo super gigante, né? Né, tipo, super, super enorme, assim. E aí, você fala, beleza. Eu tenho um negócio que é plano, que é orgânico e que é bem gigante, assim. E aí tem um outro que é pequenininho, ou seja, você está encaixando um módulo aqui, um módulo aqui, né? E às vezes o próprio módulo ele é só a parede, né? Então quando eu falo assim, tem a pedra, tem a montanha, às vezes o próprio módulo é o que vai gerar isso. E a planície mesmo, ela é só tipo um plano gigantão com textura e com uma variação baixa de relevo, ou seja, que não vai interferir em navegação nem nada do tipo. Então, Não tem nenhum problema misturar módulo de relevo com módulo de decoração, não, né? Por não, exemplo, fazer um não. tanto de árvorezinha e um tanto de alteração de altitude, etc. Não tem problema isso, não, né? Não, não, isso é solução. Isso tudo é solução Uhum. de design. Ou seja, igual eu falando, se eu começa a deixar tortinho, ó, deixa eu ligar aqui o estúdio só pra você ver. Se eu começar a colocar tortinho e vamos ligar aqui cavidade do Wolf, Reed Valley. Então, isso aqui, ó, ou seja, que é um módulo vazando sobre o outro, né? Isso aqui super funciona, ó. Isso aqui super funciona. Se isso Uhum. aqui é grama e isso aqui é areia, cara, perfeito, né? São dois Entendi. módulos que encaixam. E aí, tipo assim, beleza. Aí eu tenho as árvores. Assim, a minha árvore é separada. Eu venho aqui e põe do jeito que eu quiser. Sabe? Ou então eu tenho pedras, sabe? Que eu posso vir aqui e colocar umas pedras dando sopa aqui pra cá. Né? Afundando elas, girando e tal. É só fugir para coisas orgânicas, é só fugir da silhueta muito quadrada disso aqui. Apesar que na Unity, usando o terreno da Unity, ele faz um negócio muito interessante de bater um retângulo com o outro. É muito legal o que ela faz. Que ela te dá um espaço retangular. Quando você fala assim, eu quero ampliar o terreno para cá, ela já encaixa e deixa você esculpir livremente. Isso é bem legal da ferramenta dele de escultura. Mas fazer módulos soltos de montagem, fazer formas orgânicas é um pouco mais prático. Fazer formas orgânicas é um pouco mais prático. Só fazer Uhum. um style loucão assim é tipo o melhor jeito assim, de abordar. E a texturização disso é legal também que ela seja de certa forma orgânica, né? Que ela, né? Ou seja, na hora que eu for texturizar isso aqui, eu posso usar o tile repetitivo, mas talvez eu tenha que fazer uma refatoração desse modelo, né? Talvez eu tenha que passar um remesh nela para que ele revise a estrutura, tá vendo? Então agora o tile repetitivo funciona melhor, tá vendo? Uhum. Então, do que antes, que era. Tipo assim, aqui tá vendo que isso aqui tá espremidão? Essa parte de baixo, ó. Sim. Está muito espremido para texturizar. Então, talvez, antes de texturizar, eu tenha que passar refatorar a topologia, né? Ou seja, passar um quad. Aí eu falo quantos polígonos eu quero, né? Isso aí não tem problema, não. E aí, tipo assim, vai ficar muito mais fácil, olha. Se você jogar uma textura repetitiva, um tile que repete em todos, ele vai ficar bem mais uniforme, ó. Então, nesse caso, talvez valha a pena colocar a textura depois, né? Uhum. Hugo, é isso mesmo. O que tem que fazer são peças recicláveis. Nosso trabalho são peças que, na hora que você monta a prefab, elas você pode reaproveitar bastante. Então, por exemplo, no caso,
desse exemplo de cenário, que está fazendo a planície, né, e quer colocar os assets em cima, talvez seja interessante pensar assim, não, essa planície ela pode ser usada torcendo, ela pode ser usada em outros encaixes, ela não é restrita a vou usar como planície, né? Então talvez uma coisa interessante de fazer nesse asset é fazer ele sólido, em vez de é, fazer ele só a plaquinha de plano, talvez fazer ele como um bloco que você pode usar em dois ângulos, que você possa virar ele e virar do avesso assim e usar a parte de baixo, que é mais reciclável, né? Ou seja, pensar, não, eu vou usar essa planície, esse pedaço de terreno em vários lugares. E talvez concentrar nos acessórios também, se o cenário é muito orgânico, ou você está muito interessado em usar o terreno da Unity para poder fazer o terreno, você pensa assim, não, então vou fazer as coisas que vão sobre o terreno, né? E pensar, tipo assim, como que eu faço módulos de natureza, né? Como é que eu faço módulos de natureza, né? Então, esse módulo tem que ser um espaço natural, né? Tipo um laguinho, uma poça, né? Um brejo. Né? Então, massa, gente. Ó, já estourei muito meu tempo. Tinha alguém que estava falando sobre ver o portfólio, acho que foi Paulo. Paulo, eu acho que eu estourei um pouco meu tempo. Manda no Discord seu portfólio que eu dou o retorno por lá, eu mando mensagem e eu olho mais tarde, tá? É, no mais, obrigado a todo mundo que participou. Obrigadão por quem assistiu. Espero que essa aula ajude quem estiver vendo, seja lá aluno matriculado ou pessoas nos YouTube. E um bom final de semana aí para todo mundo que acompanhou a aula e que me ajudou aqui na aula de hoje.